Oi gente, hoje é dia 19 de junho de 2014 e esse é o Tecno Hour. Bom, hoje a gente tem bastante coisa para falar. Na realidade eu vou tentar deixar as notícias no mínimo para a gente começar a série Swift, né? Para vocês que escutaram o podcast na semana passada, eu já tinha comentado que eu estava escrevendo daí um livro, né, que a gente ia lançar em vários fascículos. Para quem quer aprender mais sobre Swift, a linguagem que a Apple lançou durante o WWDC. E hoje vai ser já o primeiro podcast que eu vou fazer meio que dedicado ao Swift. Eu até vou comentar com vocês algumas notícias aqui que apareceram essa semana. Vai ser bem rapidinho, justamente porque a ideia é fazer um podcast hoje voltado para a programação Apple mesmo. Não vai ser bem exatamente as estruturas de linguagem, coisa assim, eu até vou mostrar para vocês, mas a ideia é fazer uma introdução. Para quem tem interesse de começar a trabalhar com essa plataforma e ainda não conhece, a ideia é justamente mostrar como é que funciona, o que você tem que fazer, os primeiros passos, o que é o Xcode e também, né, claro, o Swift, porque na realidade a grande barreira de entrada que existia para a plataforma Apple era justamente o Objective-C, que ele sempre, mesmo programadores relativamente bons que eu conheci por aí, em vários cursos que eu dei sobre isso, o pessoal geralmente, digamos assim, o momento em que o pessoal desistia do curso era o momento que eu começava a mostrar como é que o Objective-C funcionava e como é que ele era diferente das outras linguagens como Java ou mesmo C. Então eu fiquei muito feliz na realidade quando a Apple lançou o Swift, justamente porque eu vi que a grande barreira de entrada acabou. Eu acho que agora, para quem é novo na linguagem e ainda se sente meio intimidado com o Objective-C, eu acho que vai ficar bem tranquilo agora para começar a programar com Swift. Mas vamos lá. Então, antes da gente entrar no Swift, eu vou gastar aqui uns 10 minutos falando sobre as notícias da semana, que a gente não teve muita coisa, mas algumas coisas foram importantes, então vale a pena a gente dar uma olhadinha. Primeiro no Android, tá? Houveram algumas mudanças de política no Google que deixaram o esquema de atualização um pouco arriscado. O que significa isso? Significa o seguinte: se vocês têm Android, vocês estão acostumados a ver que sempre que você vai instalar um aplicativo novo, né, ou uma app nova, você geralmente vai aparecer uma lista lá gigante de coisas que aquela app quer acessar no seu aparelho. Então vai perguntar lá, por exemplo, se você autoriza ele a acessar contatos do aparelho, acessar a internet. Isso daí é uma lista gigantesca. Se você for olhar todas as apps possíveis, né, todas as permissões possíveis, isso daí é uma lista gigante. Tem mais de 200 itens isso daí. O que o Google fez e que deixou um pouco mais arriscado, na realidade, que é o que o pessoal aqui está reclamando, é o seguinte: o Google ele criou agora, ele vai meio que consolidar essas permissões todas dentro de categorias. Então essas 200, 300 e poucos itens que existem vão acabar caindo agora dentro de umas 12 ou 13 categorias. A princípio, isso daí é feito justamente para facilitar um pouco a vida do usuário, né? Porque, obviamente, que quando aparece lá uma lista de 300 e poucas coisas para você ler, você nunca vai ler e vai acabar instalando a app do mesmo jeito. Então, o que o Google fez foi, vamos facilitar um pouco isso, criar categorias, e aí a gente mostra as categorias e tudo mais, e tá belezinha ali, a hora que o cara for aceitar vai aparecer uma lista bem menor. Por que isso daí deixou um pouco mais arriscado, né, que o pessoal está reclamando? É por causa do seguinte: vamos supor então que eu sou uma aplicação de GPS. Então eu vou pedir, por exemplo, meu aplicativo ele vai guardar o dado que você, por exemplo, você pegou, estacionou o carro em algum lugar e você vai marcar ali a posição do carro, né? Para quando você, sei lá, você está no shopping center, no estacionamento gigante, você marca a posição do carro e você vai querer, na hora que você voltar, você vai querer saber onde ele está. Então tudo bem, vamos supor que para isso eu precise de uma característica de GPS que não seja das mais assim confiáveis, né? Não precisa ter uma precisão tão gigante com relação. Digamos que assim, você sabendo mais ou menos ali onde que é o bloco onde você estacionou, beleza, você já consegue encontrar o carro. Assim, não estou questionando se a aplicação é útil ou não, estou questionando mais o seguinte: a granularidade que você precisa do GPS é uma granularidade que é baixa. Então, quando a pessoa instalou pela primeira vez esse aplicativo e foi pedido então um acesso básico ao GPS, você autorizou, beleza, tudo funcionando. Mas aí o que acontece? Depois esse aplicativo resolve, não, eu sou um maquiavélico e eu quero pegar e saber
tudo desse usuário, porque agora, além de mostrar para ele onde que o carro dele ficou parado quando ele estacionou, eu vou querer também começar a vender a posição dele para os meus assinantes. Eu, sei lá, quero fazer alguma coisa doida que agora eu preciso da maior granularidade possível do GPS a todo momento do dia e tudo mais. Quando você for atualizar essa aplicação, o que vai acontecer? Você já autorizou a categoria de GPS, por exemplo. Tá? Então, como você não vai mais autorizar pacotinhos individuais de permissão, teoricamente, esse carinha aí, né, esse aplicativo novo aí que está sendo atualizado, né, que vai chegar e sobrescrever o outro, ele não vai precisar dizer para você que, não, olha, você tinha autorizado o acesso básico ao GPS, agora eu quero o acesso contínuo do GPS e super preciso. Essa atualização não vai mais precisar da sua autorização. Então é isso que o pessoal está reclamando. Eu não sei até que ponto isso daqui realmente vai ser implementado ou não, porque isso daqui é uma coisa nova, né, para a próxima versão do sistema, mas que parece que já foi autorizado então pelo Google. Então a gente vai ver isso daí acontecendo, desenrolar agora nas próximas semanas e ver se isso daí realmente vai ter algum tipo se vai afetar de forma prática alguém ou não. Mas a ideia é essa. No fundo, eu não acho isso uma coisa tão ruim, porque eu acho que a maioria das pessoas vai acabar autorizando de qualquer jeito. Quando uma pessoa quer instalar uma app, na maioria das vezes ela nem vai ler o que essa app está pedindo de permissão para funcionar ou não. Mas fica aí anotado que é uma das reclamações do pessoal aqui da revista Espírito Livre. Depois, rapidamente aqui com relação aos celulares 4G atuais. Se vocês não estão sabendo, né, o grande motivo da gente estar desativando as TVs analógicas é justamente para que a gente possa dar essa banda de canais, né, que existe ali de TV analógica, vai passar isso daí para a telefonia celular, que é justamente onde deve funcionar o 4G. O grande problema hoje do pessoal que compra os celulares lá nos Estados Unidos e tenta usar aqui no Brasil é justamente por quê? Porque lá eles já usam essa banda, né? Essa banda aí dos 700 MHz. Aqui no Brasil eles inventaram uma banda superior a essa tudo mais, que deveria estar usando 4G, mas que daí só funciona aqui, os aparelhos celulares lá dos Estados Unidos não funcionam aqui, então deu esse rolo todo, mas que agora, teoricamente, é para a gente começar a eliminar as TVs analógicas já aqui do Brasil também. Eles vão começar daí a fazer leilões para essa banda extra, né, onde o pessoal poderia usar. E mais uma vez, né, obviamente, quem comprou os primeiros celulares 4G vão começar a ter problema. Por quê? Porque daí eles foram adaptados para a banda do Brasil. Nenhum deles estava funcionando aqui com essa banda de 700 MHz. Então, provavelmente não vai funcionar. Só não é uma preocupação maior porque, na realidade, o próprio governo já assumiu que a grande maioria dos usuários celulares acabam se desfazendo dos celulares aí no prazo de 2 anos, né, trocando por novos. Então aí quando você trocar pelo próximo, provavelmente ele já deve estar funcionando com a banda nova de 4G do Brasil. Mas como no Brasil tudo demora, então também isso daqui não sei até que ponto vale a pena ser levado muito a sério agora. Outro lançamento importante foi justamente o aparelho celular da Amazon. Ele só não é mais importante porque ele não vai funcionar no Brasil. Então é um daqueles aparelhos que a Amazon está lançando agora com o Fire OS, né, que seria o mesmo do tablet que eles já vendem lá. Ele tem 2 características principais que chamaram a atenção, que são as apostas da Amazon para diferenciação, mas que a gente não sabe ainda se vai mesmo ter algum impacto prático ou não. Que uma delas é o fato dele ser 3D sem a necessidade de óculos. Então, como é que isso daí funciona? Eles têm, acho que, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui na imagem. Acho que vai ser bem difícil para vocês verem aí. Mas, na realidade, quem conseguir dar uma olhadinha depois na matéria, consegue ver que ele tem, além da câmera original, né, frontal e traseira do aparelho, ele possui aqui 4 outras câmeras. E essas 4 outras câmeras, elas têm um motivo único, né? Elas estão ligadas a um processador separado, onde basicamente eles ficam monitorando a posição do olho do usuário. Então isso é o que ele consegue daí usar. Fazendo o tracking disso, ele atualiza a interface gráfica de uma forma que então você tem a impressão de você estar vendo então em 3D, tá? Mesmo sem necessidade de óculos. Outros aparelhos já tentaram fazer isso, né? Pelo que a mídia está dizendo, a diferença é que justamente o uso dessas 4 câmeras é que está fazendo então a coisa ser elevado em um outro patamar, né? Então parece que realmente você vê em 3D e de qualquer jeito que você estiver olhando para qualquer posição você consegue realmente ver em 3D. Mas é aquela história.
eu não sei até que ponto isso daqui realmente é uma coisa nova, até que os aplicativos comecem a realmente usar isso de alguma forma interessante. Como esse sistema operacional da Amazon, ele é baseado no Android, mas tem uma série de restrições, né? A Amazon tenta acabar meio que sendo um pouco a Apple do mundo Android, já que eles nem mencionam que é um Android, nem mencionam que tem característica Google ali. Basicamente, a gente vai ter que ver como é que os usuários vão usar isso, né? Se vai ter aplicativo que vai usar isso em 3D de forma adequada, se vai ter jogos aí que vão basear em 3D, porque o grande problema é, a Amazon hoje, embora ela não diga, ela roda todo o aplicativo da Google, né? Todo o aplicativo Android. Então tem que ver até que ponto eles vão conseguir convencer os desenvolvedores Android a criar um jogo novo, né? Para ser usado então em 3D, sendo que vai funcionar único e exclusivamente no aparelho da Amazon. Então eu não sei até que ponto isso daí vai causar incompatibilidade no código, então tem várias coisas a ser questionadas aí. E outra coisa interessante, né, que é o segundo fator aqui deles, é o fator de que eles criaram um aplicativo que consegue reconhecer mais de 100 milhões de objetos. Então, teoricamente, você conseguiria pegar mais ou menos o que o Google Glasses faz, né? Na realidade o Google Goggles, né? Que tem no aplicativo tanto para iOS quanto para Android, que você consegue ir até lá, tirar uma foto e procurar essa informação na internet. Então eles conseguem achar, por exemplo, você abriu lá uma página de revista, tirou uma foto de uma determinada marca, e eles conseguem pegar, descobrir quem é essa marca, descobrir o telefone, se for um aparelho possível de compra, eles já levam você para a loja da Amazon e você teoricamente conseguiria comprar o aparelho ali. Então tudo isso daí é uma forma na realidade de facilitar as vendas dos produtos da Amazon, né? Mas então, basicamente são essas duas características então inovadoras que aparecem aí no celular da Amazon. Para a gente aqui do Brasil não tem muito apelo ainda, justamente porque além de ele não ser vendido aqui, toda essa questão de recurso para você detectar coisas e descobrir coisas automaticamente vai funcionar então integrado ao sistema deles lá dos Estados Unidos. Então, enquanto eles não decidirem realmente trazer esse aparelho para cá, não sei até que ponto realmente vale a pena alguém tentar investir nisso. Mas foi um evento grande que aconteceu essa semana, vale a pena vocês ficarem sabendo. Ok, de notícias, isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que foi o mais rápido que eu já fiz, deve ter dado certinho pelo menos para fazer o highlight das notícias da semana. Então o que eu queria fazer então a partir de agora? Vamos lá. Agora eu queria falar com vocês com Swift. Eu consegui lançar então um livro, né, que foi o livro de visão geral, como eu tinha falado para vocês na semana passada. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui o iTunes para vocês verem. Hoje ele está difícil até de ser encontrado, para falar a verdade. Eu tive vários problemas para colocar esse livro para funcionar aqui na Apple, né? Vocês devem ter percebido que eu vi que teve um pessoal que já comprou lá na Amazon. É o que eu digo, né? A Amazon ela acaba sendo o Google dos e-books. E aqui na Apple é sempre complicado conseguir funcionar. Primeiro eu tive vários problemas lá, que eles reclamaram da questão de autor e tudo mais. E depois, no final das contas, a única forma que eu consegui de fazer funcionar esse livro... Porque o que acontece? Eu criei um EPUB, né? Eu cheguei no Pages mesmo, criei um EPUB. Esse EPUB, exatamente do jeito que estava, eu consegui exportar e incluir lá na loja da Amazon. Já está funcionando direitinho lá. E eu imaginei, bom, se foi criado no Pages, né, que é da própria Apple, e está tudo teoricamente de acordo, eu vou usar esse mesmo arquivo para enviar lá pro iBooks, né? Ah, meu Deus, foi um parto esse negócio. Foi um tal de vai e volta e tá faltando coisa e tem erro, isso, aquilo, que eu até desisti. Chegou num ponto que já não tinha mais erro nenhum. O livro parecia estar aprovado, mas ficava lá no status dizendo que não estava disponível nas lojas. E aí você entrava com aquelas mensagens misteriosas da Apple, né? Você clicava no status, aparecia: o seu livro está faltando algum asset, né? Que seria ou uma imagem de capa, alguma coisa do gênero. Está faltando algum asset e por isso não pode ser vendido. Mas o detalhe, ele não diz o que é que está faltando. Então, a menos que eu tivesse como chamar uma mãe de Ná lá para tentar descobrir o que estava acontecendo, para mim eu fui pela solução que eu achei que seria mais fácil. Como eu já tinha publicado o App Economy via iBooks, eu fiz o quê? Então eu joguei fora o EPUB que eu estava usando para colocar lá. Então acabou ficando até duas versões, né? Uma versão Apple e uma versão Amazon, onde a Amazon está com um EPUB
o iBooks ficou com a versão do iBooks Author mesmo, que é um iBooks e não um EPUB. Então o que eu fiz? Eu acabei tendo que fazer copy and paste de várias coisas, né? Organizar toda a estrutura para dentro do iBooks Author, e daí enviei ontem via o iBooks Author, o aplicativo, para a loja, e recebi da informação de noite que quando chegou o livro já estava disponível. Só que vocês podem ver que, embora esteja disponível, está extremamente difícil de encontrar, né? Então, deixa eu ver se eu consigo reformular aqui a busca. Swift, criando apps para iOS. Vamos ver se eu encontro. Aqui, aí aparece. Então aqui vocês já conseguem então entrar no iBook Store e comprar a primeira revisão. Esse daqui é um livro de visão geral, tá, gente? Então não imaginem que você vai conseguir chegar aqui e sair sabendo tudo que existe para saber de Swift. Por quê? Justamente porque eu já comecei a fazer os próximos fascículos, né? E a grande diferença vai ser o seguinte: esse daqui ele vai ter mais ou menos umas 30 ou 40 páginas, acho que até, na realidade, acho que no formato de iBooks ele fica maior do que isso, ele deve estar com umas 50 páginas mais ou menos. Aqui, ó, 53 páginas. Onde aqui você vai ver uma visão geral mesmo, ele vai ver basicamente tudo que é novo de Swift, todas as estruturas de linguagem, classes e tudo mais, mas com poucos detalhes em cada coisa, justamente porque isso daqui vem de um livro de 900 páginas da Apple, que eu estou tentando daí traduzir vários pedaços e deixar o mais simples possível para vocês, mas essa daqui é a visão geral. Então a ideia é ver toda a estrutura, entender o que está acontecendo de novo, pelo menos se familiarizar um pouco com a linguagem, para que daí vocês possam depois entrar no resto das edições, justamente daí vendo em detalhes cada uma das coisas. Por exemplo, a parte de variáveis e constantes, enumerações, esse tipo de coisa, que aqui é tratado em provavelmente 3 ou 4 páginas na parte de visão geral, virou um fascículo inteiro, de mais ou menos umas 30, 40 páginas, para daí sim você ver todos os detalhes do como é que você vai conseguir realmente usar bem a linguagem. Então, é basicamente isso que vai acontecer. A minha ideia, como eu falei para vocês, é lançar a cada semana, embora eu acho que, pelo que eu estou vendo, vai acabar sendo a cada 15 dias mais ou menos. Mas de agora em diante vocês vão começar, para quem quiser ter então acesso aos outros fascículos da coleção TechnoHour Swift, ok? Então, antes de entrar no Swift propriamente dito, eu queria mostrar e conversar com vocês um pouquinho sobre uma apresentação que eu costumava fazer, né? Essa daqui foi uma apresentação que eu fiz lá no INPE, justamente para quem quer começar no mundo Apple, tá? Em vez de já entrar na linguagem propriamente dita, eu sei que tem muita gente aqui do podcast que não costuma programar, tem muita gente que é de nível gerencial, esse tipo de coisa, mas eu quero então começar dando essa visão geral para vocês de como é que isso daí funciona, como que esse mundo Apple funciona. Então vamos lá. Basicamente, dentro do Apple, o que foi criado, né? O que foi a grande sacada da Apple quando ela criou a App Store? Se vocês se lembrarem, lá no começo, é que aqui no Brasil ele já existia, mas lá no começo nos Estados Unidos, quando foi lançado o iPhone, não existia uma App Store. Os aplicativos que existiam eram simplesmente os aplicativos fornecidos pela própria Apple, tá? Você tinha lá o aplicativo lá de previsão de tempo, você tinha calendário, tinha e-mail, mas basicamente era aquilo, tá? Não tinha muito, ele estava engessado. Isso foi meio que a forma da Apple testar e verificar se esse aparelho realmente tinha um futuro ou não. A partir do momento que ela percebeu, olha, vale a pena investir nisso, o que ela fez? Aí ela abriu a programação para terceiros. Então, justamente os desenvolvedores de apps, né? E aí apareceu a App Store. Quando foi lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em 2009, se eu não me engano, mais ou menos por ali, que apareceu o iPhone 3 aqui no Brasil, né? Na realidade apareceu o iPhone 3G. A partir dali ele já chegou com todos os aplicativos e tudo mais. Naquela época foi mais ou menos a época que eu comecei a programar. Então, pelo menos eu tive que quebrar muita pedra que provavelmente vocês não vão ter que fazer mais hoje, né? Porque eu lembro que quando eu tive que criar o meu primeiro aplicativo, para criar a conta da Apple, eu tive que mandar fax lá para os Estados Unidos, porque era uma complicação geral para conseguir pagar o valor que você tinha que pagar da assinatura.
Então hoje já está tudo muito bem mais fácil, está muito bem mais tranquilo para vocês trabalharem com isso daí. Eu tenho o que eu tinha para falar para vocês nesse pedaço aqui é o seguinte: o que vocês precisam então para começar a desenvolver aplicativos? Para começar mesmo, você tem agora várias opções, tá? Existiu uma época em que a única forma de você desenvolver aplicativo para a App Store era você comprando um Mac, tá? E depois comprando um iPhone ou um iPad para você poder testar, fazendo assinatura e vendendo os aplicativos. Boa parte desse fluxo, se você quiser ser realmente profissional, você vai acabar tendo que fazer em algum momento. Mas hoje, para você começar, o processo ficou bem mais fácil. Então, por exemplo, se você falar, não, o meu interesse é simplesmente desenvolver jogos, tá? Para jogos, você vai ter várias possibilidades de desenvolvimento, até mesmo fora da plataforma Apple. Tem um programinha aqui que eu nem ia mostrar para vocês, mas que eu acabei de abrir aqui, vou mostrar aqui daqui a pouquinho. É um programinha que eu comecei a brincar aqui, como eu falei para vocês, eu estou em São Carlos, né, esse ano. E um dos motivos que eu quis vir para cá era justamente porque aqui o pessoal fomenta bastante apresentações e tudo mais, né? Congressos, tem bastante coisa acontecendo aqui diferente, e eu estava meio de saco cheio lá de São José, resolvi vir para cá porque eu queria começar a brincar um pouco mais por aqui. E uma coisa que é bem legal é a USP. A USP ela tem uma série de palestras aqui que eles chamam de palestras de temas legais. Então, eu acabei descobrindo essas palestras lá pela Watch Magazine, justamente porque eu peguei e botei a Watch Magazine para monitorar a comunidade acadêmica inteira aqui, porque eu pensei, eu cheguei aqui em São Carlos, não sabia de nada, né? Falei, não, vou botar para monitorar tudo quanto é professor que eu tenho aqui em São Carlos, tanto da Federal quanto da USP, e baseado nisso eu vou ver, né? Vou descobrir o que eles estão postando em Twitter e tudo mais. Então essa foi uma das palestras que eu achei lá, que é a palestra de coisas legais. E o que é interessante dessa palestra é que eles simplesmente pegam, eles se juntam lá, coordenam lá, tentam achar um monte de gente fazendo projeto interessante e vão apresentando. Então, em uma delas eu fiquei sabendo desse grupo de desenvolvimento de jogos que eles têm aqui e que geralmente também passei a monitorar. E uma vez apareceu no fim de semana uma palestrinha, né, um workshop de sábado e domingo, que seria sobre o desenvolvimento de jogos para sistemas móveis. Foi aí que eu descobri o Stencil, que é uma ferramenta que eu comecei a brincar com ela, que ela funciona tanto para Apple, né, na plataforma Apple, que seria os MacBooks e tudo mais, né, em macOS, quanto também em Windows ou Linux. Ela funciona em várias plataformas. E aí como é que ela funciona? É aqui que eu queria chegar. Então já tem ferramentas hoje específicas para jogos, né, de modelo específico, que elas são feitas para quê? Você foca no tipo de jogo que você quer criar. Então, por exemplo, pode ser um jogo de plataforma, igual esse daqui, tá vendo? Tem lá um mapinha, tem personagens. Então ele já dá para você todo o esqueminha de como é que você quer. Eu quero criar esse celeiro aqui. Então eu já trago aqui o celeiro, já coloco ali. Então tudo isso daqui já está meio que pronto para você. E você acaba então tendo só que se preocupar em realmente projetar e fazer a lógica do jogo. Tudo isso daqui, o que eu achei mais interessante foi o seguinte: dos jogos que eu desenvolvia no começo para iOS, eu desenvolvia todos eles no Xcode e sem biblioteca, sem nada. Na época nem existia isso, né? Então hoje você até tem Cocoa 2D, tem vários aplicativos hoje, várias bibliotecas que você pode usar para desenvolvimento de jogos no Xcode. Mas na época eu desenvolvia tudo na mão. Na realidade eu sempre gostei um pouco de reinventar a roda, né? Meus professores nunca gostaram muito disso, mas eu sempre gostei de implementar física, essas coisas, então eu fiz tudo na mão os meus. Então basicamente fazer esse carinha aqui andar e colocar essas coisas, desenvolver esses mapas, todo esse negócio, era o tipo da coisa que para mim demorou 2, 3 meses para conseguir desenvolver tudo isso daqui, para fazer, por exemplo, um Pac-Man da época que eu desenvolvi. Isso daí tudo aqui, embora seja uma programação para quem está acostumado com código, né, tipo bem nerd assim, igual eu, acaba sendo um pouquinho chato, né? Se vocês olharem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nos comportamentos para vocês verem. Isso daqui é muito parecido com aquelas ferramentas Android, né, que são aquelas do MIT, que basicamente são baseadas todas elas no Scratch, né? Você pode ver que aqui o esqueminha é basicamente o mesmo. Tem lá o When Created, você não escreve nada, né? Você é tudo meio que visual. Mas independente disso, o que acontece? Ele é meio que visual justamente por quê? Porque depois ele gera o código.
Então aí o que vai acontecer? Eu não vou ficar perdendo muito tempo com a ferramenta em si, justamente porque hoje a ideia é falar sobre a App Store e como é que a gente funciona. A questão toda é o seguinte: esses aplicativos agora que são meio que cross-plataforma, eles permitem o quê? Você vai lá, cria o jogo. Uma vez que você criou o jogo, você tem a opção de exportar isso daí para a plataforma móvel que você quiser. Você consegue desenvolver aqui o jogo numa boa, desenvolvendo dentro do stencil, e no final, quando você já tiver testado, já que tiver tudo funcionando, você vai ter a opçãozinha de vir aqui e falar para exportar. Então, quero lá, exportar o jogo. E a hora que eu for exportar o jogo, ele vai me pedir para onde que eu quero exportar. Então aí eu posso exportar para HTML, posso exportar para... Eu vou poder exportar para HTML, vou poder exportar para fazer Android, para iOS. Então, no final das contas, hoje você tem um conjunto de ferramentas muito mais amplo, né, para você desenvolver, que não são necessariamente os oficiais da Apple. O Stencil, então, é um deles, específico em jogos. Além disso, você pode decidir também que não, eu quero desenvolver para smartphones e tudo mais, mas eu não tenho nada que me obrigue, né, a usar características de aparelho. O que significa isso? Por exemplo, eu posso falar, não, eu não preciso usar acelerômetro, não estou fazendo um jogo, meu aplicativo é leve, então às vezes você pode também resolver que, e principalmente, eu vou distribuir isso daí de graça, então nesse caso eu posso optar por fazer em HTML. Então, o HTML5 hoje já permite muito acesso ao hardware, tá? Eu mesmo já fiz vários testes. Por exemplo, o HTML5 já deixa você ter acesso à câmera do aparelho, já deixa você ter acesso ao acelerômetro, ao GPS. Tudo isso aqui você já consegue ter usando simplesmente HTML. A grande diferença, na minha opinião, é o seguinte: se você for fazer uma aplicação gratuita, aí tudo bem, eu acho que vale a pena fazer em HTML, você nem precisa se preocupar com Objective-C, Swift, nem nada do gênero. Simplesmente cria no formato HTML5 apropriado e distribui. O grande problema você vai ter que distribuir isso daí por sua conta, né? Você dificilmente, provavelmente, a menos que você tenha algum esquema próprio para receber dinheiro, você vai acabar distribuindo isso daí de graça, e você vai ter que contar com a ajuda de, por exemplo, do Google ou de alguém para poder mostrar para as pessoas esse seu aplicativo que você desenvolveu, né? Porque ele não vai estar disponível na App Store. Agora não, aí você resolveu, então essas coisas para mim não vão resolver. Então eu não quero desenvolver com Stencil porque não vai ser um jogo, eu não quero desenvolver em HTML5 porque eu quero colocar alguma coisa na loja e eu quero vender e ganhar dinheiro na App Store. Aí é onde você entra daí no mundo Apple de vez, tá? Nesse momento o que acontece? Qual é o mínimo que você precisa para começar a desenvolver? O mínimo é você ter acesso ao Xcode, que é a ferramenta de desenvolvimento da Apple. O Xcode, eu estou aqui com o Xcode 6, né, que é onde eu vou mostrar para vocês os exemplos aqui novos que apareceram na linguagem Swift, mas ele é basicamente como se fosse para quem está acostumado com Windows, é um Visual Studio, para quem está desenvolvendo Android é um Eclipse, ou agora um Android Studio, né, que tem lá também, mas que é uma ferramenta integrada de desenvolvimento. Então o código que você vai então escrever para você poder trabalhar com os sistemas Apple, todos eles vão ser obrigatoriamente desenvolvidos aqui dentro do Xcode. Quais são então os benefícios que você vai ter fazendo isso, tá? Desenvolvendo nativamente? Primeiro que você vai ter um sistema mais rápido, né? Porque vai ser mais ou menos como se você compilasse um código então para funcionar dentro do aparelho, e esse código então vai funcionar de forma nativa, vai ser bem mais rápido, por exemplo, que o HTML, bem mais rápido que o próprio aplicativinho do Stencil. Além disso, então, você automaticamente pode pensar então a alçar voo mais alto e enviar então para a App Store, onde você vai conseguir daí vender sim o seu aplicativo. Como é que funciona então todo esse processo, tá? Então aí eu vou passar aqui para esse outro slide, que eu já estou terminando esse pedaço aqui para poder passar para a demonstração de Swift. Como é que vai funcionar? A primeira coisa, tá, que você pode fazer é o seguinte: não vai ter como você fugir, vai ser arrumar um sistema um computador, né, que rode o macOS, tá? No caso que rode o OS X, né, da Apple. Por que você vai precisar disso? Você vai precisar disso porque essa é a única plataforma onde o Xcode funciona.
Tá? Então isso é o mínimo que você vai precisar se você quiser começar a desenvolver de verdade para as plataformas Apple. Você vai poder pegar e entrar no site, deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, você tem então a primeira coisa a fazer, uma vez que você já comprou então seu MacBook, já está preparado para começar a trabalhar, naquele momento você ainda pode trabalhar, digamos assim, de graça entre aspas, né? Tendo o seu MacBook, você consegue entrar na App Store. Dentro da App Store do Mac, você consegue procurar pelo Xcode. Essa ferramenta aqui está disponível aqui para todo mundo baixar, então ela é gratuita dentro da App Store. Esse aplicativo ele é relativamente grande, ele vai ter uns 4 GB, aqui ó, 2 GB de memória. E assim mesmo ele faz download de mais um monte de coisa depois que você for usar. Mas esse daqui é o mínimo que você vai precisar. Até aqui, se você desconsiderar o fato de você ter que comprar um computador, desconsiderando esse fato, você está trabalhando ainda de graça, certo? Você não precisou ainda pagar nenhum tipo de assinatura, nem nada. Isso você já consegue desenvolver aplicativos aqui para o próprio Mac. Se você for fazer, por exemplo, como estudante, alguma coisa assim, é tudo que você precisa. O que começa a mudar então, se a gente seguir aqui esse roteirinho que eu tenho aqui da apresentação, é o que? Bom, primeira coisa, criar uma conta no iPhone Developer Program. Isso daqui existem 2 contas na realidade hoje que você pode criar. Seriam as 2 pagas, né? Então você pode criar a conta tanto para desenvolvimento do iOS, né, que seria para o iPhone e iPad, e você tem como criar também uma conta para desenvolvimento para Mac. A diferença entre as duas é simples, é só que você pode, com a conta no iPhone, você consegue publicar seus aplicativos para iPhone, né, na App Store do iPhone, e com a conta Mac, você consegue disponibilizar seus aplicativos na App Store aqui do Mac, né, que seria esse daqui. Tá? Isso daqui é bem tranquilo. A criação dessa conta aqui, inicialmente, ela é gratuita. Então aqui não tem problema nenhum ainda, você ainda pode criar. Aqui, o que vai ser a grande vantagem? A conta gratuita, ela vai te dar acesso a toda essa parte de bibliotecas aqui de desenvolvimento, tudo mais. Vai ter um monte de vídeo lá de treinamento para você. O grande problema é que está tudo em inglês. Tá? Então eu não sei até que ponto isso daqui ajuda todo mundo, mas como o inglês é quase que obrigatório para a nossa profissão, vocês devem conseguir, sem grandes dificuldades, no mínimo, dar uma olhada nos manuais de instrução. Então, basicamente, tudo que você tem aqui é para ensinar você a desenvolver software para iPhone e para Mac. Em que momento, então, que você precisa começar a gastar um pouco mais de dinheiro agora? Vai ser o seguinte, a parte gratuita você vai conseguir, então, ter acesso a toda a documentação, você tem acesso ao Xcode, você consegue ali dentro do Xcode rodar já simuladores, então você consegue já desenvolver seu aplicativo para o telefone, ver como é que ele funciona. Você consegue fazer praticamente todos os testes do seu aplicativo, a menos de algumas características lá de acelerômetro e tudo mais, características próprias do aparelho que você não tem como testar ali dentro, mas praticamente, digamos assim, 80%, 90% dos aplicativos você consegue resolver somente dentro do simulador. Em que momento então você precisa começar a pagar para ser um desenvolvedor membro do iOS? Tá? O momento que você precisa começar a pagar vai ser no momento em que você quiser testar o aplicativo que você está criando dentro de um telefone, né? Dentro de um aparelho móvel, dentro de um iPhone, dentro de um iPad. Essa é a grande diferença. Por quê? Porque ali é quando você vai ter acesso à parte de certificados, que está aqui do lado. Ó. Você tem certificados, identificadores de aparelho e tudo mais. Então, isso daqui é a parte que o pessoal assinante gratuito não tem acesso. O que vai acontecer? Vai ter lá todo um procedimento que você vai daí ganhar o seu certificado, tanto público quanto privado. Por quê? Porque como é que funciona isso? Quando você vai então pegar e distribuir um aplicativo para a Apple, é feita uma assinatura digital. Essa assinatura digital, como é que funciona? Você cria aqui, né, quando você se registra como um programador pago, né, uma assinatura paga, você tem acesso a um certificado digital, tanto público quanto privado. O privado fica para você, tá? Então esse é o seu. Esse é um que você tem que sempre tomar cuidado, manter ele dentro dos backups, fazer o máximo possível para você nunca perder esse certificado, porque depois dá uma trabalheira se você perder esse certificado para criar um outro. Mas, de qualquer forma, da primeira vez ele vai te dar acesso aos dois. Por quê? Porque daí o que acontece?
O seu certificado, você não vai gerenciar isso de forma manual, tá? Isso daí vai estar tudo funcionando dentro do Xcode. Mas quando você for gerar o pacotinho, né, de aplicativo que você vai pegar e enviar lá para dentro da Apple, ele vai perguntar, bom, aqui está a lista de todos os certificados que tem dentro desse aparelho, dentro dessa máquina. Qual deles você quer usar? Então você tem lá um certificado para usar para empresas, né? Então você pode, vamos supor que você é um desenvolvedor, mas você não quer mandar seus aplicativos para a App Store. Você é simplesmente parte de uma grande empresa, você fez lá algum aplicativinho para monitorar dentro da área de IT, não sei, alguma coisa que você queira monitorar os usuários. Isso daí vai funcionar só dentro dos usuários, né? Só dentro da empresa. Então aí você nem precisa se preocupar em distribuir isso para a App Store. Você pode vir aqui e usar um certificado, por exemplo, próprio, somente da área de ad hoc, que a gente chama, que ele deve estar em algum lugar por aqui. Vamos ver se eu mostro aqui para vocês se eu tenho algum. Eu tenho aqui vários certificados. Eu tenho alguns que são de distribuição, tenho de 2010, 2011. Isso daí ele expira a cada ano, tá? Então o meu único que está ativo aqui hoje, é o iOS Distro de 2013, que ele deve vir agora até o final do ano de 2014, onde eu vou ter que criar mais um para daí. Isso daí é tudo fácil, tá? O próprio Xcode vai fazer isso para você. É o que eu falei, na minha época eu tinha que fazer tudo isso daí na mão, na época que eu estava começando a programar, mas agora o Xcode faz tudo para você. Mas a questão é, você assina então esse pacotinho e esse pacotinho é enviado lá para a App Store. Uma vez que esse aplicativo chegou lá na App Store, isso é o que garante, né, entre aspas, né, porque tem hacker para tudo hoje, mas isso é o que garante que a Apple consegue fazer o gerenciamento de distribuição desse aplicativinho. Por quê? Porque ela pode chegar, ela manda isso daí, né, a pessoa faz o download e teoricamente o próprio sistema operacional vai validar com a chave pública, né? Eu falei para vocês que tinha uma pública e uma privada. A privada você usa para assinar. A pública é o que a Apple usa para validar que aquele aplicativo foi assinado mesmo por você. Então, o que acontece? Quando lá é descarregado no sistema operacional, uma das verificações que é feita lá dentro do aparelho é se ele consegue usar a chave pública para descriptografar aquela assinatura e validar que realmente esse daqui é o pacotinho que o Luciano enviou, está funcionando, pode rodar em uma boa. E ela usa isso para gerenciar um monte de coisa, né? Então, por exemplo, se eu resolvesse fazer um vírus de iOS e conseguisse passar pela aprovação da Apple e depois aparecesse lá todo mundo começou a baixar isso daí e começou a descobrir, não, isso aqui é um vírus, está roubando dados de todo mundo, esse tipo de coisa. Isso é o que permite também, essas duas assinaturas, é o que permite para a Apple chegar e falar assim, bom, então, olha, o Luciano se deu mal, fez um vírus lá, vamos arrancar ele da loja. O que ela faz? Ela pega esse certificado digital meu e invalida. A hora que ela invalidar esse meu certificado, o iOS que for tentar abrir, né, esse aplicativinho que foi lá, que é um vírus, não vai mais conseguir descriptografar a assinatura digital. Em teoria, ela matou aquele aplicativo. Então, aquele aplicativo não vai funcionar mais. Né? Então, esse seria o kill switch, que o pessoal, às vezes, não sei se vocês já escutaram falar, mas é o kill switch que o pessoal diz que a Apple tem para todos os aplicativos. Em teoria, se ela quiser, ela vai lá, mata essa chave e com essa chave morta, todos os seus aplicativos morrem junto. Tá? Então, para vocês saberem como é que funciona. Bom, o que mais que acontece então? A partir desse momento então que eu ganhei o certificado digital, eu consigo então capacitar todos os meus aparelhos para rodarem o meu aplicativo em conjunto com o Xcode. Então, a partir daquele momento, se eu estou desenvolvendo, por exemplo, um jogo que precisa de acelerômetro e tudo mais, eu consigo simplesmente plugar via USB o meu aparelho no meu Mac e o próprio Xcode reconhece esse aparelho e já permite então que eu mande fazer, então, na hora que eu vou rodar, que está aqui, deixa eu abrir aqui o Xcode. A hora que vocês veem aqui na parte superior direita, aqui, ele já me mostra, bom, esse daqui é o meu projeto Teste Swift, e aqui ele me dá a lista de aparelhos que eu tenho para funcionar. Então eu tenho um monte de simulador, né, que eu posso pegar e escolher aqui, ou eu tenho o Smartboard, que é, na realidade, o meu iPad que está conectado via USB. Então, a partir desse momento, isso daqui começa a funcionar. A hora que eu paguei pela assinatura, eu consigo então escolher o Smartboard e mandar rodar esse aplicativo dentro do meu aparelho. Então, essa é a grande diferença. A partir do momento que você quer, então, rodar seu aplicativo dentro de um aparelho,
você tem que pagar então os $99 lá de conta individual para desenvolvedor da Apple. Esses $99 você paga anualmente, tá? Então todo ano você vai lá, paga esse valor e você tem acesso então a isso. Não só para fazer o teste e, obviamente, a partir do momento que você vira um desenvolvedor com assinatura paga, você também pode enviar seus aplicativos para ser distribuídos na App Store. Beleza, uma vez feito isso, deixa eu mostrar um outro aplicativo para vocês. Existe um outro carinha chamado iTunes Connect. O iTunes Connect é outro desses recursos que você passa a ter acesso, que é de onde você vai então gerenciar todos os seus aplicativos. Então, por exemplo, se eu entrar aqui na parte de Manage Your Apps, eu vou ver aqui todos os aplicativos que a Babs2Go já lançou, né? Que todos eles estão lançados sob a minha conta individual. Então tem aqui todas as revistas Watch, tem o iTunes, que ele já foi removido, né? Porque é um aplicativo bem antigo que eu tinha, ele já está removido. Se eu der aqui para ver todos, eu vou ver todos eles dizendo quais são os que estão sendo vendidos, quais não são vendidos. Daqui eu consigo tirar depois relatório, para saber relatório de vendas. Eu consigo verificar aqui depois a parte de contratos e banco. Por quê? Porque a partir do momento que você entra nessa parte paga, então você tem que passar para a Apple toda a informação de como é que você quer receber esse dinheiro. Antigamente era possível receber somente por transferência bancária internacional, então o dinheiro vinha direto dos Estados Unidos para sua conta aqui no Brasil, então tinha uma série de dados e informações que você tinha que passar para eles. Tudo isso hoje já está mais simples, porque hoje eles já têm um braço aqui no Brasil, então você já consegue passar para eles simplesmente a conta sua aqui do Brasil e eles conseguem fazer a transferência local mesmo, então já não é mais um grande problema. Você tem a parte de gerenciamento de iAds, né, que seria a plataforma de propaganda da Apple. Aí você tem mais um monte de coisa, né, que você pode usar. Você pode gerenciar daqui os usuários que você tem para testes e tudo mais. Bom, então aqui é onde vocês vão ver então todo esse consolidado, né? E tem uma ferramenta nova que a Apple lançou, que eu ainda não cheguei a brincar com ela, mas depois talvez mereça até um podcast de demonstração só sobre ela, que é justamente o Test Flight. Eu cheguei a criar uma conta de Test Flight há muito tempo atrás, né, porque ele era um aplicativo, na realidade, que a Apple comprou esses últimos tempos. É uma empresa que a Apple comprou, que ele era focado na distribuição de pacotinhos, né, de executáveis para teste. Por quê? Porque isso daí sempre foi uma coisa muito chata. Mesmo dentro da empresa, você precisava registrar todos os aparelhos, tinha todo um processo extremamente complicado para você fazer, para você poder trabalhar com usuários beta e usuários de teste. O Test Flight ele meio que resolve tudo isso. A pessoa tinha que continuar registrando ainda o aparelho e tudo mais, mas pelo menos ela registrava uma vez só. Então, teoricamente, ela ia lá, criava uma conta no Test Flight, que era uma aplicação web. Com aquilo lá ela registrava o aparelho dela, e daí todos os desenvolvedores que precisavam depois podiam pegar e enviar via Test Flight um aplicativo, né, assinado de forma especial, para que esse pessoal todo conseguisse fazer o download, fazer teste, depois passar feedback, gerar relatórios e tudo mais. Isso daí era um serviço separado, né, de uma empresa separada. A Apple comprou esse pessoal e agora ela anunciou no WWDC 14 que isso daí ia ficar disponível para todo mundo usar. Ele não está aparecendo ainda aqui, vocês podem ver que não está aqui ainda. Então eu não sei ainda se ele criou um aplicativo separado, um website separado para eles, mas depois quando eu der uma olhada mais de perto nisso daí, eu pego e aviso para vocês, faço um programa demonstrando como é que funciona. Então, aqui então é a parte de gerenciamento, uma vez que você resolveu começar a sua distribuição, tá? Então, você acessa lá o iTunes Connect, coloca lá todo o material, então você vai colocar, a partir de agora também você vai poder colocar vídeos da sua aplicação. Antes você tinha como colocar screenshot, descrição, traduzir isso daí para vários idiomas. Então, basicamente era assim que funcionava. A manutenção, lá no próprio iTunes Connect, você consegue ter relatórios de crash, tá? Então, se você tiver uma aplicação, assim que você lança, e começou a ter algum problema de crash, por exemplo, os aplicativos não estão funcionando como está, não está respondendo direito, estão havendo problemas, você vai começar a receber relatórios ali também no próprio iTunes Connect, dizendo que você tem problemas ali que você precisa resolver. Esses relatórios não são muito úteis, né? Mas, digamos assim, você até consegue pegar, importá-los dentro do Xcode e conseguir ter uma ideia. Dependendo do erro, você consegue ter uma boa ideia de onde que está o erro, qual a função que está com o problema. Vai depender muito também dos logs que você coloca ali. Mas você consegue ter então esse tipo de ferramenta. Depois, você tem que monitorar
a parte de comentários, né? Infelizmente na Apple você não tem ainda como responder a comentários. Isso é uma coisa que o Android lá ele já incluiu essa possibilidade para alguns desenvolvedores. Mas esse é um problema sério, tá? Geralmente ele ficou um problema um pouco menor agora, porque agora a Apple meio que... existia uma política antes, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas que quando você apagava um aplicativo, você era convidado a fazer a avaliação do aplicativo. Então, geralmente, o que acontece? Quem comprava e gostava do aplicativo, dificilmente voltava para dar lá 3, 4, 5 estrelas e fazer uma revisão positiva. Mas quem não gostava, né, que era a pessoa que estava apagando o aplicativo, quem não gostava ia lá e descia a lenha, né? Então pegava, falava mal e tudo mais, dava uma estrela. Então tinha uma época que os aplicativos da App Store, todos eles eram uma porcaria, todos eles só tinham uma estrela. Porque justamente por causa dessa política, basicamente só as pessoas que não gostavam é que iam lá e falavam mal. Agora pelo menos eles removeram isso, então agora fica pelo menos um pouco mais justo, né? Ficou um pouco mais justo, né? Porque quem gosta pode ou não ir até lá falar bem, e quem não gosta pode ou não ir lá falar mal, mas pelo menos não é uma coisa que fica meio direcionada. Mas é importante você monitorar isso, por quê? Porque no fundo, o principal marketing que você tem do seu aplicativo são justamente os reviews. Tá? Então, quanto mais review positivo você tem, mais confiável a sua aplicação é, mais você vai conseguir vender. E depois eu digo ali, né? Uma vez que você conseguiu então passar por todo esse processo, desenvolveu o aplicativo, testou, enviou para a App Store, fase final qual é? Vai lá e fica rico, né? Esse é o objetivo de todo mundo. Então, o que você recebe então ali de dinheiro? Você recebe 70% do valor da sua aplicação. Tá? Então, essa é a distribuição que a Apple faz. Você seta o valor que você quiser, então tem vários tiers que a gente chama, então ele pode ir de 0, né, que seria o gratuito, até, se eu não me engano, a última vez que eu vi, acho que era $999, eu tenho a impressão de que não tem tier maior do que esse, mas eu posso estar enganado. Na realidade, esses tiers todos você é que vai definir como desenvolvedor. Basta apenas então saber que 70% daquilo ali você recebe da Apple, 30% daquilo fica para a Apple, que seria, digamos assim, a comissão pela Apple tá gerenciando os pagamentos, fazer a propaganda, tudo mais, então é o valor que fica para dentro da Apple. Hoje em dia, vocês já devem ter ouvido falar daqueles aplicativos freemium, né, que seriam os Candy Crush da vida, vários aplicativos aí que você pode pegar na App Store. Então, esse é um modelo que eu tenho gostado e eu estou começando a testar. Na realidade, todos os meus aplicativos hoje eles estavam como sendo vendidos, né? Os aplicativos de jogos e tudo mais, eles eram vendidos mesmo. Eu tinha alguns com in-app purchase, inclusive, né? Para você fazer compra de dentro da app. Mas eu já percebi o seguinte, principalmente depois que o Android começou a dominar, esse modelo freemium começou a ser meio que o que todo mundo espera, né? Embora o usuário da Apple ainda esteja mais exposto a comprar do que o usuário Android, eu diria que o modelo freemium ainda é uma coisa que eu estou começando a achar interessante. Até porque o modelo de vendas, né, tanto do Android quanto da Apple, eu acho que ele foi um modelo meio mal pensado. Porque o que acontece? Em teoria, se você pegar e vender um aplicativo lá, você vai vender, por exemplo, a versão 1.0, né? Eu fiz lá, sei lá, fazer um joguinho de corrida e coloco para vender, coloco lá para vender a $2. Então você vendeu, teoricamente, a versão 1.0 daquele aplicativo. O modelo é o seguinte, se você fizer atualizações dentro desse aplicativo, todas as atualizações dali para frente são gratuitas. Então, se eu resolver evoluir e colocar mais carros, colocar, sei lá, expandir para, em vez de ser só de corrida de automóvel, vira corrida de avião também, coloca um monte de característica nova lá. E mesmo que eu já vendi, por exemplo, sei lá, vendi 3.000 cópias, por exemplo, desse aplicativo. Quando eu lançar essa versão nova, que tem 30 milhões de funcionalidades a mais, essas 3.000 cópias que o pessoal comprou vão ser atualizadas gratuitamente. Então, digamos assim, existem softwares onde isso faz sentido, por exemplo, um antivírus, alguma coisa assim, mas existem softwares onde isso não faz sentido, que é o caso, na minha opinião, de jogos, esse tipo de coisa. Então, para eu poder fazer um workaround através disso, eu teria que fazer o quê? Ou eu teria que lançar, por exemplo, a primeira versão
e naquela primeira versão fazer só update, tá? Então tipo, correção de problemas, falhas, esse tipo de coisa, e me obrigaria a lançar um outro aplicativo, que teoricamente seria a evolução do primeiro, né, que teria tudo que o primeiro tem e mais um pouquinho, para poder vender novamente, né, como uma versão 2.0. Só que daí começa a ficar ruim, por quê? Porque daí, daqui a uns 10 anos, que cada ano, por exemplo, eu lancei uma, eu vou ter que estar gerenciando 10 versões diferentes. Ou eu vou ter que definir que, não, as primeiras eu vou remover da loja e manter as últimas. Então, tudo isso aqui é uma questão de gerenciamento a mais ali que não é legal. Então, isso é uma coisa, é um problema que eu diria que ainda está para ser resolvido, tanto na Apple quanto no Google. Por isso é que eu acho, então, que esse modelo freemium está começando a me parecer mais interessante. Então, eu tenho ideias aqui que estou querendo desenvolver, que eu já estou querendo desenvolver baseado nesse modelo. Que eu diria que é mais ou menos o modelo Netflix. Eu gosto daquela ideia. Por exemplo, eu estou pensando em lançar alguns vídeos pagos de cursos mesmos e tudo mais, onde faria o quê? Ao invés de ser... Tem vários portais hoje na internet, né? Tem o Educa, por exemplo, que você entra lá e você consegue comprar cursos. Isso eu não acho que é legal, para falar a verdade. Eu acho que você pagar 200, 300 reais para assistir às vezes um curso, eu acho que não é o tipo de coisa que as pessoas gostam hoje, não é um modelo de internet que existe hoje. Eles estão bem por quê? Na minha opinião, eles estão bem porque eles são os maiores e porque não existe nada melhor hoje aqui no Brasil para fazer isso. A minha ideia, algum dia, se eu, sei lá, for demitido e tiver tempo para desenvolver isso, eu vou provavelmente desenvolver um tipo Netflix, tá? É uma coisa que eu gosto da parte de educação, que seria o quê? Você vai lá, monta um monte de vídeos, por exemplo, de vários, pode ser artesanato, computação, tudo quanto é curso que você pode imaginar. Só que eu não venderia esses cursos. Eu preferia que ao invés da pessoa pagar, por exemplo, 100 reais e assistir um curso, eu prefiro que ela me pague, por exemplo, 5, 10 reais, 15 reais por mês que seja, e tenha acesso a 300 cursos, mas que ela fique então comigo por 1, 2, 3 anos pagando esses 10, 15 reais por mês. Por quê? Porque isso sim permite que, esse modelo de assinatura permite que o software evolua, tá? Sem eu ter que me preocupar com esses problemas de versão e tudo mais. Por quê? Porque a partir do momento que eu conquisto ali um conjunto de usuários que de certa forma está financiando o site, é benefício para todo mundo. Digamos assim, é benefício para mim, porque eu posso continuar desenvolvendo funcionalidade nova, tá? Porque elas não vão estar gratuitas para todo mundo, elas vão, na realidade, a hora que ela for lançada, não é mais que obrigação, ela foi lançada porque ela melhorou, porque tem gente que assina o site. Então, esse pessoal todo que assina o site vai receber todas as atualizações, tá? Então não vai ter que ficar aquela briga de eu vou lançar uma coisa nova agora e daí eu vou ter que tentar convencer todo mundo a comprar aquilo lá de novo. Não é isso. A realidade é, como todo mundo está pagando essa assinatura mensalmente, vale a pena e você tem daí a liberdade para continuar evoluindo o site sem se preocupar com a pressão de ter que vender isso depois. Digamos assim, ela já está meio que pré-vendida pelo fato de já ter toda essa assinatura. Então, é um modelo que eu gosto. Então, eu estou começando a pensar em como é que eu consigo desenvolver algumas coisas com esse modelo agora. Então, para vocês saberem. E outras formas que você tem, então, justamente de receber dinheiro então, pelo seu trabalho bom, primeiro é a venda, o segundo, então, esse modelo freemium, que seria o modelo de assinatura, que é o que eu gosto mais. E você tem a parte de propaganda, né? Então, que hoje propaganda tem várias, na realidade, tem muitas redes de propagandas hoje que você consegue usar. As mais difundidas que você vai ter vai ser o iAd, que seria justamente o da Apple, e o AdMob, que é do Google, tá? Outras ali porque tem várias outras menorzinhas que tentam vender propagandas. Até o Watch Magazine tenta vender propaganda. Não consegui vender nunca ainda, mas ela consegue vender propaganda. Porque na realidade foi desenvolvido todo um engine de servir propagandas ali, que está funcionando ali por trás das revistas, que hoje ele tem só os meus ads, né, que aparecem daí nas revistas lá no iOS. Mas que teoricamente já está com toda a estrutura pronta, caso queira colocar propaganda ali, alguém que algum dia queira comprar, eu vou colocando ali. São modelos diferentes e possíveis também de gerar receita. Tá? Então, quais as vantagens que você tem então ali de trabalhar então com a forma nativa com essa App Store? É justamente que você tem a exposição mundial,
né? Então, uma vez que você lança o seu aplicativo na loja, você está lançando para o mundo inteiro. Por isso é que vale a pena você pensar até na parte de tradução. Tem vários serviços que você pode até oferecer para os próprios desenvolvedores, né? Porque um mercado relativamente grande de aplicativos é justamente o Brasil, e tem muito desenvolvedor por aí que não se incomodaria de pagar para vocês traduzirem, por exemplo, a interface gráfica deles para português. Assim como eu não me importo de, às vezes, pegar e chamar algum serviço para traduzir as minhas apps para espanhol, para alemão. Então, tudo vai depender mais ou menos de onde eu vejo que a app está vendendo mais e eu contrato daí serviços externos para fazer a tradução. Tá? A revolução, para mim, da Apple foi justamente a criação da App Store. Por quê? Porque isso é o que permitiu que o indivíduo, né, isso é o que eu lido bem lá no livro do App Economy, o indivíduo consegue desenvolver tudo sozinho se ele quiser. Tá? Obviamente que, por exemplo, os primeiros aplicativos que eu desenvolvi realmente sozinho, a parte visual deles era extremamente fraca. Por quê? Porque não adianta, eu não tenho talento para mexer com a parte de cor e tudo mais, não é meu negócio é escrever código. Mas aí o que acontece? Uma vez que eu percebi isso, que existia esse mercado, aí tem todo um caminho que você pode seguir para desenvolver e contratar serviços externos para desenvolver a parte gráfica e tudo mais. Então, um site que eu uso, vale até a propaganda aqui, quer ver? Deixa eu entrar aqui. É o Freela, é um site nacional, eu gosto muito, tá? É o freela.com.br. Então, por exemplo, quando eu precisei de arte visual para alguns jogos, né, que foi o caso lá do joguinho que eu fiz do... Vamos abrir aqui o Babs to Go. Então, quando eu precisei aqui dos joguinhos para criar o Cloud Sky, tá vendo? Que esse daqui você pode ver que o próprio gráfico ele já é bem mais trabalhado, né? Isso daqui, obviamente, eu não teria condições de fazer. Não é o meu negócio desenhar isso daqui. Na realidade, eu estou até animado porque eu estou vendo que a minha esposa e a minha filha, elas estão fazendo aula agora de desenho digital e tudo mais. As duas têm talento para isso. Não sei de onde. Provavelmente minha filha pegou isso daí da minha esposa. Mas eu não consigo desenhar isso daqui, mas nem sonhando. Então, mas esse tipo de gráfico é justamente o tipo de gráfico que você consegue contratar o pessoal do Freela para fazer. Então, aqui como é que funciona? Você pega... se cadastra, cria um projeto. No caso lá, quando eu criei falando, eu estou desenvolvendo um aplicativo iOS, isso, aquilo, para fazer isso. Várias pessoas entram em contato comigo oferecendo serviço. Eu consegui até chegar a fazer um teste, né, com vários ali que toparam, porque apareceram acho que umas 10 pessoas oferecendo serviço. Eu falei, bom, para eu escolher esses 10, então vamos fazer um teste. Então eu pedi para eles fazerem, desenha para mim tal coisa. Então, alguns falaram que não queria fazer teste, que o portfólio falava por conta própria. Esses daí eu, obviamente, descartei. E os outros que toparam fazer o teste, eu escolhi, inclusive foram, se eu não me engano, acho que eu escolhi, foram 2 ou 3 que fizeram todo esse trabalho aqui, foi fantástico. Eu gostei muito do que eles fizeram, aproveitei então tudo aqui, então eu recomendo. Para quem tiver essa necessidade de contratar pessoas, digamos assim, temporárias, né, ou serviços externos, o Freela é um bom site para você pensar em usar. E é muito rápido, né? Uma vez que você colocou ali, você coloca o aplicativo, automaticamente você já começa a receber os reviews. Baseado nos reviews você já consegue corrigir e já consegue enviar de novo uma correção ou adicionar alguma funcionalidade. Então é um mercado muito dinâmico, é um mercado muito gostoso de se trabalhar. Então realmente é uma coisa que cativa. Agora, os problemas, né? Quais os riscos que você tem de trabalhar nesse mercado? Os riscos são justamente a competição. O fato dele ter ficado fácil para um indivíduo publicar um trabalho, automaticamente trouxe um monte de indivíduos, né? Então, você tem uma competição brutal. Então, você desenvolveu uma coisa que você acha ali que é nova, groundbreaking, se você às vezes for procurar, você vai ver que já tem uns 3 ou 4 ali implementados. E depois que você lançar, com certeza vai vir uns 5 ou 6 implementados se aquilo lá fizer sucesso. O Flappy Bird que o diga, né? O aplicativinho bobo que fez um sucesso tremendo, a hora que tiraram, apareceram uns centenas de Flappy Birds diferentes ali, de desenvolvedores diferentes, tentando ir na onda do sucesso do Flappy Bird. Então, é um mercado muito competitivo, tá?
Mas ao mesmo tempo isso é uma coisa gostosa, principalmente quando você dá certo, né? A hora que você vê, que você fica olhando ali, fazendo refresh na App Store, olhando o seu aplicativinho subir nas posições do ranking, né? Tipo, hoje foi lançado, tá na posição 200, aí vendeu meia dúzia, já pulou para 150, da 150 está 99, depois você começa a ver ele brigar, né? Ele começa a pular, não, tá na 10, pulou para 9, daí voltou para 10 e tá brigando, você começa a acompanhar aquilo aí durante o dia, no primeiro dia do lançamento. É um dos sentimentos mais gostosos que tem, parece que você está apostando na corrida de cavalo e vendo quem é que está cabeça a cabeça ali conseguindo ganhar, mas realmente uma coisa gostosa. Eu acho que isso é o que me fez ficar no desenvolvimento do iOS. E o outro lado ruim é o quê? É que ele é totalmente controlado pelo usuário. Isso significa o quê? Significa que mesmo que você crie um sistema para prever o campeão da Copa do Mundo, que você acha que isso daí vai gerar milhões de dólares para quem comprar isso e depois usar para fazer apostas, dificilmente você vai vender isso por mais do que $1. Tá? Então, isso é o que é caracterizado pelo poder do usuário. Então, no fundo, você não está mais desenvolvendo software baseado no seu valor agregado, você não tem como vender valor agregado. Tá? São muitos poucos os aplicativos que conseguem fazer isso. Tá? Na maioria das vezes, você vai ter que vender o seu software baseado no que o usuário quer pagar. Então, um joguinho de plataforma simplesinho, dificilmente você vai vender por mais do que $1, $2. Tá? Tem aquelas faixas de preço básicas já que diz assim, bom, se você pegar e vender por $1 é a compra de oportunidade. A pessoa às vezes compra até assim só para ver como é que é, não está nem muito preocupado. Se você aumentar isso daí para $2, a pessoa já vai pensar um pouquinho mais. Se você colocar de $5 para cima, é quase impossível. A pessoa vai ter que pedir consulta para a família inteira, vai ter que verificar com o Papa para ver se pode comprar, para daí decidir daqui a um mês se ela compra ou não aquele aplicativo. Então, queira ou não, o aplicativo é vendido baseado, o preço é definido pelo que as pessoas querem pagar. E normalmente vai ser $1, $2. Não é uma coisa muito ruim pelo fato de você estar no mercado de massa. Então, eu prefiro vender 1 milhão de aplicativos a $1 a vender meia dúzia de aplicativos a $50 mil. Tá? Então, essa matemática geralmente é uma matemática que consegue fechar. Digamos assim, dificilmente você vai ficar no prejuízo quando você vender um aplicativo a $1 mesmo na App Store. Tá? Ok, então isso daí fecha a parte que eu queria falar com vocês de desenvolvimento, como é que funciona. Então, a partir daqui eu posso pegar e partir para fazer a demonstração então do Swift.